Salve, salve, torcida vascaína, voltamos com o nosso canal Vamos Vasco. Pessoal, acabou e agora há pouco o empate do Vasco fora de casa por 1-1 contra o São Paulo lá no Morumbi. Vamos falar muito do que foi essa partida, né? O Vasco conquistando aí um pontinho aí no Campeonato Brasileiro. A gente ficou com a impressão de que poderia ter sido melhor, né? O Vasco teve grandes oportunidades para matar a partida, até mesmo no primeiro tempo, que foi melhor do que o São Paulo. Bom, pessoal, já peço aí para você deixar o seu like, se inscrever no canal, como de costume, dar essa força aí pra gente chegar a 130 mil inscritos. Também ativa o sininho para você não perder nada, porque aqui a gente posta vídeo todo dia. Bom, pessoal, o Vasco empatou aí por 1-1 com o São Paulo, gol do argentino Germancano e gol do Luciano para o São Paulo, né, na falha grotesca aí do zagueiro Jadson. O Vasco hoje teve muitos desfalques, hoje para essa partida o Sapinto fez aí o que tinha de melhor para escalar dentro de campo, apesar de ter uma ou outra peça que eu não gostei, particularmente eu não gostei absolutamente nada dos dois laterais do Vasco, Pikachu e Henrique, não são jogadores para vestir a camisa do Vasco, e gostei bastante da entrada do Gustavo Torres e também, óbvio, do argentino Germancano, que ele precisou aí de pelo menos alguns segundos para poder fazer o gol aí do Vasco, né? O Vasco que abriu o placar no primeiro tempo, poderia ter feito mais gols no primeiro tempo, mas devido à falta de qualidade, também as limitações do elenco do Vasco, o Vasco não conseguiu ampliar o placar e acabou que o Vasco foi punido aí por falha da zaga, né? Por falha aí do zagueiro Jadson e também do sistema defensivo do Vasco, porque na hora que a bola foi para trás, que o zagueiro tocou errado, nenhum dos zagueiros conseguiu dar combate no atacante do São Paulo, ele fez o gol livre. O Ricardo Graça também hoje, na minha opinião, jogou muito mal, eu gostei da atuação dele. O Miranda mais ou menos, né? Não entendi a escalação do Jadson como titular, se o Marcelo Alves estava jogando muito bem como titular nos últimos jogos do Vasco, né? Mas o que vale é um pontinho conquistado, o Vasco conquistou aí esse pontinho, jogo bem complicado pro Vasco, né? O Vasco no segundo tempo abdicou da partida, né? Não jogou absolutamente nada, o Vasco sequer chutou a gol no segundo tempo e a análise da partida ficou todinha para o primeiro tempo, a análise da parte do Vasco, né? Porque o São Paulo jogou bola no segundo tempo, tentou martelar o Vasco, tentou sair com a vitória, mas infelizmente o Vasco esbarrou nas suas limitações no primeiro tempo. Se tivesse uma ou duas peças de mais qualidade, teria feito ali o resultado já na primeira etapa e matado a partida. O Vasco poderia ter feito 2-3-0, porque a zaga do São Paulo estava batendo cabeça, dando espaço, um espaço gigantesco para o ataque do Vasco. O Gustavo Torres aproveitou bastante a oportunidade que teve, deu uma assistência pro Germancano e o argentino fez o gol do Vasco. O Vinícius foi mais ou menos, né? Fez um pouquinho a mais do que o Thales vinha fazendo, né? Mas o Vinícius não consegue ter uma contundência nas jogadas, né? Somente ali tentar passar o pé em cima da bola, nada além disso, né? Mas ele precisa ser um jogador um pouco mais decisivo para a equipe, toma decisões muito erradas, tenta fazer jogadas plásticas, jogadas que não vão sair absolutamente em nada. Vários ataques do Vasco, o Vasco poderia ter matado num contra-ataque puxado por ele, né? Ele tentou fazer jogadas individuais, muito fominha, não conseguiu enxergar um companheiro em melhores condições para fazer o gol e o Vasco foi punido aí com a falha do zagueiro Jadson e empatou a partida. Mas está de bom tamanho porque é fora de casa, o Vasco tem que pontuar no Campeonato Brasileiro, mas não se afastou da zona do rebaixamento. Com a vitória o Vasco chegou até estar na 11ª colocação, mas com esse empatezinho aí e também o empate do Ceará com o Atlético Mineiro deixaram o Vasco aí na 16ª colocação, podendo ser ultrapassado ainda amanhã pelo Atlético Goianiense caso eles vençam o Sport. Ricardo Sapinto hoje que entrou com o goleiro Lucão, né? Foi muito bem, não foi tão exigido assim, porque o São Paulo não martelou tanto demais assim o Vasco. Ele fez bem o seu papel jogando no lugar do goleiro titular Fernando Miguel. Gostei também um pouquinho da atuação do Marco Júnior hoje no lugar do Andrei, apesar do que o Andrei tá muito mal mesmo com a camisa do Vasco, ele já entrou tomando cartão amarelo no segundo tempo, né? Quando a fase é ruim, meu amigo, nada ajuda, o cara casou e nem assim consegue jogar bem. E o Marco Júnior hoje jogou bem ali no meu campo, ali protegendo a zaga, juntamente com o Leonardo Gil. O Vasco não tivesse falhado no primeiro tempo aí com o zagueiro Jadson, certamente talvez poderia ter saído com os 3 pontos de hoje, porque o São Paulo no segundo tempo martelou, mas não foi tão assim aquela pressão, fazer o Lucão fazer 4, 5 defesas consecutivas de escanteio toda hora, aquela pressão quando um time tá melhor do que o outro na partida. O São Paulo não conseguiu exercer isso muito porque o Vasco inibiu as ações do São Paulo, né? O sistema defensivo do Vasco no segundo tempo se encaixou mais do que no primeiro tempo com a falha, né, que teve o Jadson, mas não passou sustos, tantos sustos assim, e acabou garantindo esse pontinho. Agora o Vasco se prepara para a partida de quinta-feira aí pela Copa Sul-Americana contra o Defensa e Justiça, e a gente aguarda
aí ver a definição dos jogadores também que estão com Covid-19, se teremos voltas, né? Provavelmente para a próxima partida, o atacante Ribamar, também o meio-campo Carlinhos, o zagueiro Ulisses e também o Felipe Basso poderão estar à disposição. Deverão seguir fora desse próximo jogo o Martim Benítez, também o Thales Magno, o atacante Thiago Reis e também aí o zagueiro Weller e também o goleiro Fernando Miguel, que deverá ficar fora aí tanto da partida contra o Defensa e Justiça, quanto também no próximo final de semana aí pelo Campeonato Brasileiro contra o Ceará. O Vasco que vai voltar a jogar pelo Campeonato Brasileiro contra o Ceará aí, como a gente falou, dentro de casa, dentro de São Januário. Fato é de que o Vasco vem jogando melhor fora de casa, né? Eu iria gostar bastante se esse jogo fosse lá em Fortaleza, lá no Ceará, porque o Vasco poderia até mesmo jogar mais, porque em São Januário, realmente, o Vasco não está jogando absolutamente nada. Eu fiquei com muito medo dessa partida de hoje, devido ao péssimo futebol apresentado pelo Vasco no jogo contra o Fortaleza, que assustou demais a todos nós, torcedores vascaínos, e o Vasco hoje somou um pontinho, que é válido aí, jogando com a grande equipe, uma das equipes aí mais badaladas do Brasil, se não a mais badalada, tentando aí buscar a liderança da competição. O Vasco conseguiu frear o São Paulo e somar aí na competição, no Campeonato Brasileiro, mas não se afastou da zona. Tem um jogo a menos contra o Palmeiras, mas é um adversário dificílimo, que o Vasco já inclusive perdeu para ele jogando em São Januário. Agora o Vasco tem que trabalhar, o Ricardo Sapinto tem que trabalhar mais essa equipe para poder propor o jogo quando joga em seus domínios, né? Quando jogar em São Januário, o Vasco tem que ter uma capacidade maior de definir a partida e conseguir vencer os adversários que, na minha opinião, seriam mais fáceis para o Vasco vencer, como foi o caso do Fortaleza, que o Vasco não conseguiu, por pouco não saiu derrotado, e agora vai ter mais uma prova no jogo da próxima semana, do próximo final de semana contra o Ceará pelo Campeonato Brasileiro. E a gente aguarda aí ver como que vai ficar o time do Vasco, que ele vai manter esse mesmo time para a próxima partida, e certamente teremos aí algumas mudanças, né? O Léo Matos, que é o lateral direito titular da equipe, cumpriu suspensão, não entrou em campo hoje, provavelmente deverá voltar aí no próximo jogo do Vasco contra o Ceará e também contra o Defensa e Justiça. O Vasco se classificou na Copa Sul-Americana e pode escrever os novos jogadores, os últimos reforços contratados. Mas tá de bom tamanho aí, deixem nos comentários o que você achou dessa partida do Vasco, né? A gente teve que analisar só o primeiro tempo, né? Porque no segundo tempo o Vasco não fez absolutamente nada. O Ricardo Sapinto fez algumas alterações ali somente para ganhar tempo, tirar alguns jogadores de cansaço, mas nada além que fosse alterar o placar da partida, e o Vasco administrou aí totalmente no segundo tempo esse empatezinho. E na minha opinião tá de bom tamanho, um pontozinho conquistado. Poderia ter sido melhor, como eu falei, se o Vasco tivesse um time melhor na primeira etapa, ter matado a partida. Deixa aí nos comentários qual foi o melhor jogador da partida de hoje. Hoje eu gostei muito aí do Gustavo Torres, apesar de no segundo tempo ele ter caído bastante o futebol, o jogador cansou, mas o Germancano foi decisivo, ele foi o cara, ele que fez o gol aí do empate do Vasco. Poderia ter sido o gol da vitória se não fosse o vacilo da zaga aí do Vasco e principalmente do zagueiro Jadson. Bom, pessoal, é isso aí. Muito obrigado a todos vocês. Deixa o like, se inscreve no canal para fortalecer e comenta aí o que você achou dessa partida aí, um pontozinho conquistado. Vasco na 16ª colocação com 24 pontos, com seríssimos riscos ainda de voltar para a zona do rebaixamento, porque amanhã o Atlético Goianiense entrará em campo e poderá empurrar o Vasco aí para a zona caso vença o seu jogo. É isso aí, meus amigos. Forte abraço, saudações vascaínas a todos e tamo junto.